Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, estamos começando mais um Pod Saúde com Claudete Troiano. Esse é o endereço também do canal para você se inscrever aí no YouTube, tá bom? E avisar os amigos, aqui sempre uma entrevista interessante falando sobre a sua saúde. E é lógico que ninguém faz nada sozinho, eu quero agradecer primeiro a Frame, essa grande produtora de São Paulo, o Hélio Silliman, nosso diretor, a Marcela Troiano, reportagens e produção, e a todo o pessoal da Frame que me recebe aqui para esse Pod Saúde. E a Estrelize, olha que flores lindas nós temos aqui. Flores sempre trazem coisas boas para a vida da gente e essas são Estrelízia. Obrigada, meu amigo Serginho, Sandrinha e Patrícia. Essas são da Estrelízia Alto da Boa Vista. Ainda mostrar para vocês que mesa linda, né? Feita aí pela Drizonta Cake Designer. Tem bolo com as cores do nosso Pod Saúde. Um bolo bem casado. Sabe aquele docinho tão gostoso dos casamentos? Virou esse bolo bonito e todos esses brigadeiros que dão água na boca. Conte aí pro pessoal, quem quiser encomendar para festa de aniversário, bolo de casamento, ela faz todos os tipos de bolos, doces, dá aulas. Como eu entro em contato com você? Olha, eu tenho um Instagram que é Adriana, Drizonta _Cake Designer, e o meu WhatsApp é 11 99592 3988. Obrigada, viu? É @Drizonta _Cake Designer. E também a Decoração Pequeno Príncipe, que hoje fez especial porque é meu aniversário e ainda estamos aqui comemorando. E a Lisandra Castellani, que tem esse buffet, o Anastácia, há muito tempo. Oi, Clau, prazer estar aqui novamente com vocês, né? Eu já estou no mercado, né, há 10 anos com o meu buffet. Antes de eu trabalhar com o meu buffet mesmo, eu também trabalhei em buffet, onde eu aprendi muito, né? Vocês podem entrar em contato pelo @Anastácia Buffet ou pelo WhatsApp 11 9 4818 1140. Beleza. Sucesso para você cada vez maior. Cláudia. Obrigada por ter vindo. Um beijo, viu? e feliz aniversário. Muito obrigada. Essa caneca aqui é um presente, viu, Paulo? Você vai poder levar, depois vou mandar uma para o doutor Ivan, que também vai participar com o nosso Pod Saúde, e é da WS Adesivos, que tem mais de 3.000 brindes. Nada de bebidas, mas brindes diferentes para oferecer aí para os seus parceiros, né, na sua empresa no Natal. Ainda a Gregory Henrique Chalma, beijo, obrigada pelo terno, lindo, mais jovem aqui, e a Estela Geromini, @Estela Geromini. Bom, dito isso, hoje o nosso Pod Saúde fala sobre o alcoolismo. Os números mais recentes da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que o consumo de álcool é o responsável por 2,6 milhões de mortes no mundo todos os anos. Eu falei milhões, 2,6. No Brasil, são 90 mil mortes aproximadamente anualmente. O alcoolismo é uma doença prejudicial à saúde e à família toda. O consumo de álcool está associado a diversos problemas de saúde: cirrose hepática, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, e está associado também a acidentes de trânsito, violência doméstica, problemas no trabalho, abuso e maus tratos de crianças, de mulheres, ruptura conjugal, social. O nosso convidado conhece bem essa história. Ele é Paulo Leme Filho, advogado, formado pela Universidade de São Paulo com MBA em Gestão de Saúde pela Fundação GV Getúlio Vargas, e ele é ativista em prol da prevenção e tratamento do alcoolismo, doença que vitimou seu pai, falecido há 2 anos, e que ele próprio vivenciou. Felizmente, conseguiu superar. Ele escreveu vários livros, são 5 livros, com relatos corajosos de quem sabe dos perigos dessa doença silenciosa, dessa doença sorrateira, dessa doença que mata, né? E da qual nenhuma família, eu acho, no mundo pode se considerar imune. Ninguém é imune ao álcool. E hoje nós estamos também, primeiro, muito obrigada, Paulo, pela presença, por vir compartilhar a sua história, a história de seu pai, que era médico. Exatamente. E também sofria da doença do alcoolismo. Também. Meu pai, tanto eu quanto meu pai, nós depois entramos em abstinência e
Meu pai, né, ele já faleceu há 2 anos em abstinência. Meu pai chegou a ficar 36, 37 anos, se eu não me engano, em abstinência. Que bom, é possível então. É possível, né? Mas antes eu queria só fazer 2 agradecimentos. Tá, Na verdade, claro. primeiro, cumprimentá-la pelo seu Obrigada. aniversário, viu? E segundo, como a gente falava antes de iniciar esse pequeno bate-papo, de cumprimentá-la pelo seu trabalho, que é o Obrigada. trabalho de uma vida dedicada à televisão. É verdade. É um trabalho de uma pessoa que veio de uma forma muito evidente para ajudar outras pessoas através dos programas, levando diversão, informação. E você sabe também, não é a primeira vez que a gente vem aqui conversar, Sim. você e a sua produção nunca tiveram nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de receio de tratar de um tema como é o caso da doença do alcoolismo. Muito pelo contrário, eu estou muito feliz com a tua presença. Já o entrevistei algumas vezes em TV, agora na internet, nesse novo trabalho, porque dizem que você vai envelhecendo, você tem que arranjar coisa nova para fazer, para ativar o cérebro, para pensar de forma diferente, né? Sair da caixinha, eu estava muito tempo naquela caixa, vim para outra aqui, mais livre para poder falar o que eu penso. Mas quando surgiu essa ideia de fazer um podcast, eu falei, eu quero falar sobre saúde, porque eu acho de extrema importância. Se você percebesse, eu soubesse, de tantos relatos importantes que eu tenho, de vidas que nós salvamos com a palavra de um médico na televisão, que deu os sintomas, né, de um infarto e a pessoa sentiu, tinha visto a entrevista, correu para o INCOR e foi salva. Ou de uma outra, para citar só 2 aqui, que pelo que o médico falou no programa, percebeu que o que ela tinha talvez fosse um câncer de pâncreas, e ela conseguiu se curar porque foi ao médico a tempo. Então, eu não queria entrevistar artista, jogador de futebol, rico, eu não queria falar nada disso, eu queria falar de saúde, porque eu acho importante. Eu quero trazer para a nossa conversa, até para eu iniciar o nosso podcast com ele, que é o Dr. Ivan Barenboim. Ele é psiquiatra, e ele vai falar como médico aqui, psiquiatra que é, sobre a doença. Você é advogado, sabe muito de alcoolismo, escreveu 5 livros e vai me contar a tua história do teu pai, como o álcool se fez presente na família de vocês. Mas, doutor Ivan, muito obrigada pela participação. Eu queria começar perguntando exatamente o que é essa doença, o que é o alcoolismo. Oi, Claudete, boa tarde. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho de divulgação sobre saúde, em especial saúde mental. Alcoolismo consiste basicamente no descontrole sobre o uso do álcool, né? A pessoa ela começa a usar o álcool de uma maneira exagerada e descontrolada, apesar de claramente este uso estar prejudicando ela. Isso, vamos dizer, essa definição se aplica a qualquer vício, né? A pessoa continuar tendo aquele mesmo comportamento, no caso aqui, né, bebendo, apesar de claramente isso estar sendo algo prejudicial para a saúde dela e para a vida dela como um todo. E o que causa? Já se sabe ou são várias as causas? Porque fundo genético a gente sabe que tem, né? Mas o que causa o alcoolismo? Eu diria que, principalmente, 2 coisas. A primeira é a genética, né? A gente vê no consultório que a grande maioria das pessoas tem um histórico familiar de alcoolismo. Até estava ouvindo sobre o Dr. Paulo, né? Ele teve esse problema, o pai teve, provavelmente um avô, bisavô também tiveram. Enfim, tem um componente genético bem relevante. Claro que há exceções, mas em geral sim. E a exposição ao álcool. Mesmo que a pessoa tenha a família inteira de alcoolistas, se ela nunca colocar uma gota de álcool na boca, ela vai se tornar um alcoolista, né? E claro, não basta uma gota de álcool. Para a pessoa se tornar um alcoolista, ela precisa se expor algumas vezes ao álcool, de maneira, uma certa frequência, até que ela passa de um uso, vamos dizer assim, social, depois vai para um uso mais compulsivo e abusivo, e por fim, ela chega no estágio de dependência química. Uma coisa que assusta é o número de mulheres que cada vez mais procuram resolver os seus problemas, né, no álcool, e estão muito expostas, como o doutor Ivan falou, ao álcool,
a sociedade toda está, e os jovens mais ainda, porque, segundo o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, olha, doutor e Paulo, que notícia triste, até 2030, que está aí, né, faltam basicamente 5 anos, o Brasil terá o mesmo número de dependentes do álcool entre mulheres e homens. O número será igual. Isso é assustador, hein, doutor Ivan? Porque a mulher tem uma constituição física mais frágil que o homem. Eu acho que, penso eu, não sou médica, mas que o álcool na mulher faça mais estragos, mais rapidamente. Eu não tenho esse dado, tá, para te falar, para te responder essa pergunta de maneira direta. Mas, sem dúvida, é algo que pode causar um grande estrago na vida familiar, na vida... quando é a mulher, né? Que a mulher, normalmente, ela é a base da família, né? É quem cuida mais da família como um todo. Então, se a mulher está com esse problema, e eu atendo bastante mulheres, né? Que tem esse problema, a gente vê que tem bastante dano nessa área. Então, agora, o lado bom é que a mulher, em geral, ela tem menos resistência a se cuidar. E aí, no médico, né? Tá. Então, Isso a gente pode é ajudar muito no comum momento. Exato, é muito comum a gente ver homens que ficam adiando, né, a ida ao médico. É verdade, achando que podem se curar sozinhos. Bom, eu quis trazer aqui para o nosso Pod Saúde, doutor Ivan, porque ele criou um método que, assim como Alcoólicos Anônimos, outros métodos também com fundo, né, na ciência, não só na psicologia, tem resolvido o problema de muita gente, que é o método Sinclair. Que método é esse criado para ajudar a pessoa a estar sem o álcool, viver bem sem ele, doutor? Só queria fazer uma correção, não foi eu que criei, tá? Eu só sou provavelmente o pioneiro aqui no Brasil a utilizar esse método, mas o método Sinclair, inclusive o nome dele é em homenagem ao pesquisador que foi quem criou, descobriu. Então. Exatamente. Você trouxe para o Brasil e desenvolve aqui. Isso, exatamente. Um pesquisador finlandês chamado John David Sinclair. Ele fez pesquisas primeiro em animais e depois consolidou essas pesquisas em humanos, né? E as pesquisas, elas até hoje são feitas, né? Tem estudos clínicos com esse método, apesar de que hoje em dia, vamos dizer assim, na área científica, eles não utilizam exatamente esse nome. Eles não fazem essa homenagem ao John David Sinclair. Eles chamam de, falar em inglês aqui, que como eles usam, eles chamam de Targeted Naltrexone. Ou seja, o uso de um remédio chamado naltrexona de uma maneira muito pontual e específica. Eu já vou explicar como que é. Mas basicamente é o seguinte, em vez de a gente incentivar a pessoa e dar algumas ferramentas para que ela consiga forçar a abstinência, como por exemplo o Paulo estava relatando, a gente entende que muitas vezes essa pessoa não consegue forçar essa abstinência por conta do vício, e a gente vai usar uma medicação que vai bloquear o sistema de recompensa dela. Todo mundo tem no cérebro um sistema de recompensa, que é o que sinaliza prazer no cérebro. Assim como os animais também têm. Então, o que gera o vício? Uma das coisas que geram o vício é justamente uma conexão exagerada entre álcool e recompensa que acontece no cérebro de quem tem essa tendência a desenvolver o alcoolismo. Então, quando a gente usa esse remédio que bloqueia o sistema de recompensa, mesmo quando a pessoa bebe, o cérebro não sinaliza a recompensa. E aí, com o tempo, aos poucos, a pessoa vai perdendo, vamos dizer assim, a compulsão e gradativamente o interesse em relação ao álcool. Costuma funcionar muito bem, tá? Cerca de 80% das pessoas aí respondem muito bem a esse tratamento. A alternativa mais conhecida são os 12 passos, né? O método de 12 passos, que é bem mais antigo. Para algumas pessoas funciona bem, mas basicamente o foco dos 12 passos é ajudar a pessoa a forçar essa abstinência com algumas medidas comportamentais, como evitar lugares, pessoas, situações, e também baseando, vamos dizer assim, uma reflexão profunda sobre o que a pessoa quer da vida, e etc. Mas o método Sinclair, ele vem como mais uma opção para quem não está conseguindo fazer esse método
mais antigo de forçar a abstinência, entendeu? Então fica aí a informação também, né? Nesse nosso Pode Saúde falando sobre alcoolismo. Muito obrigado pela participação, doutor Ivan. Grande abraço. Nada, um prazer, um abraço. Abraço e obrigado por estar nessa luta para salvar pessoas. Em relação ao Alcoólicos Anônimos e aos 12 passos, com você e com teu pai, foi bem diferente, né? Na verdade, né, o fato de eu estar vivo hoje aqui Você deve aos conversando com alcoólicos. você, eu devo ao AA, né? Assim como meu pai também deve, né, ao AA, os anos de abstinência que ele teve. Existe em todo mundo? E existe em todo mundo mesmo. Mas também tem uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, sabe, Claudete? Porque antes do meu pai frequentar Alcoólicos Anônimos, a minha mãe, que era a pessoa que estava mais consciente da situação, buscou um grupo de auto e mútua ajuda para familiares. Tá. Então, existem grupos também para familiares. Existe muita Sim, gente trabalhando, na verdade. Existe, na né? verdade, ao estilo de AA, né, que são aqueles grupos que são horizontais, em que não existe respeito, existe hierarquia, mas não existe chefia, né? E são gratuitos. Nós temos no Brasil, basicamente, 3, que eu conheça, podem ser que tenham outros. Nós temos o Naranon, que são os familiares, né, de pessoas que têm a questão da dependência química, Al-Anon, que foi o que minha mãe frequentou. Um ligado ao alcoólicos e outro aos Sim, neuróticos. isso. Como o doutor Ivan colocou, né? Porque surgiram assim no passado. Hoje em dia é muito difícil a gente separar o que é alcoólatra e o que é dependente químico de outras drogas. Hoje em dia não tem mais isso, né? As pessoas usam as drogas de uma forma indiscriminada, né? Vamos dizer assim, e depois nós podemos até falar um pouco sobre isso. Certo. E junto com o álcool. Mas existe também, e junto com o álcool. E existe também um grupo chamado Amor Exigente, que é um grupo muito importante. muito importante. Eu sou voluntário desse grupo, que tenta atuar também na área da prevenção, e também com relação aos familiares. Então, esses grupos que ajudam os familiares... E esses são nacionais, se não internacionais, nacionais. Al-Anon, eu acho que é internacional. Sim. E o Amor Exigente também é internacional. Tá. Não no mundo Mas no inteiro, Brasil tá em mas no todo o Brasil país. está em tudo quanto é lugar. E né? oferece essa ajuda que é importante. Sim, que é importante. Agora me conta, vamos começar essa história. Adoro história, né? Na tua... Tem momentos de muita tristeza, mas também de alegria, né? Com essa recuperação. Como aconteceu? Quer dizer, que imagem você tem do teu pai quando você era criança? Aquele médico, trabalhador, pai de família. Você tem irmãos? Tenho mais 3 irmãos. 3 irmãos. Eu sou o mais velho. E como era, assim, na época de festinhas em casa, por exemplo, a bebida estava sempre presente? Na verdade, quando, até onde eu consigo me lembrar, né? E acho que me lembro bem de tudo, né? O álcool, quando meu pai já era casado, já tinha filhos, né? O álcool nunca foi aquela coisa tão de alegria. Eu lembro do álcool muito mais como uma imagem doentia, né? De alguém que vai progressivamente bebendo cada vez mais. Então, a pessoa tem intervalos de sobriedade, no qual a relação familiar é muito mais saudável, com momentos de embriaguez. Esses momentos vão tomando espaço, eles vão cada vez se prolongando. E ficando mais fortes na sua lembrança. Exatamente, e não só isso, né? Isso foi o que aconteceu mesmo, né? Independentemente da minha percepção subjetiva. Mas esses momentos, eles vão ficando cada vez mais insanos. Então, aquilo que tinha algumas noites, né? Passa a ser todas as noites. Depois começa a ser a madrugada inteira. Depois começa a ser o dia inteiro. Então, é algo, assim, de muita insanidade. A sua família sofreu com isso financeiramente até? Porque a gente... Terrivelmente. Porque a bebida, ela acaba com o dinheiro da pessoa, acaba com o sossego, Não só isso. acaba com a paz da mulher. Não só isso. Eu acho que tem uma questão da bebida alcoólica, assim como da dependência química em geral, é que ela fecha muitas portas. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas se ausentam, né? E muitas vezes, do ponto de vista profissional, também. A pessoa fica ali, imagina você fazendo o seguinte, 10 anos você fazendo uma atividade profissional, chegando atrasado, às vezes indo bêbado, tem que substituir você, e então você fecha muitas portas. Por conta disso, quando você se recupera em abstinência, muita gente marca no relógio assim, 1 hora vai beber. E aí a pessoa perde a confiança.
perde-se essa confiança no mercado, no campo profissional. Então, a perda profissional e financeira, eu diria para você que, de uma forma geral, é irreversível. A do meu pai, que eu acompanhei bem, meu pai, ele parou de beber, ele tinha 49 anos de idade. Incrível, né? Eu sou mais velho que o meu pai hoje. Tempo passa, né, Paulo? Passa. Mas quando isso eu acompanhei, meu pai ele tinha um cargo profissional, meu pai era médico, mas ele tinha um cargo corporativo numa Qual era a empresa, área numa dele? multinacional. Meu pai era médico do trabalho, Tá. mas ele era diretor de uma empresa multinacional na área de planos médicos voltados para os funcionários da empresa. Ah, que são então ganhava bem. Ganhava muito bem. E meu pai conseguiu perder todos os empregos, médico tem mais de um emprego, né? E aí meu pai, ele não conseguiu se recuperar, ele conseguiu ter um meio de sustento, ele conseguiu terminar de criar os filhos, todos os meus irmãos entramos em faculdades, os outros 3 em faculdades que meu pai precisava pagar, né? Um numa faculdade pública, mas que era fora de São Paulo. Então, meu pai teve um nível de vida econômico bom, mas nada que, Do que poderia ser. que se comparava ao que ele tinha antes. E você, os seus irmãos também desenvolveram Não, os o irmãos alcoolismo? não desenvolveram a doença E do você, alcoolismo. por quê? Quando você se lembra que foi o primeiro gole? Sim, Por quando quê? eu comecei a beber, eu comecei a beber no ensino médio, que se chama de ensino médio. Na minha época era colegial. Colegial, na minha se também. chamava. Eu sou mais velha que você, mas na minha ainda era colegial. Nós somos da mesma idade. E aí, nessa época, tinha muito aquela coisa de matar aula para jogar truco, ir na festa, Seis ladrão. e não sei o quê. Exatamente. 9, né? E aí, tinha muito esse tipo de coisa. E eu comecei a beber nesse meio social. Tá. E aí, logo que eu comecei a beber, alguém falou para mim, não sei se foi minha mãe, né? Percebeu um dia que eu cheguei um pouco mais tarde e avisou isso. Falou, seu pai, né? É alcoólatra, você não pode, né, beber álcool. Mas na minha cabeça, aquilo tinha uma sensação de injustiça muito grande. Como se eu estivesse pagando pelo crime que ele cometeu. Então, eu pensei e insisti. Eu falei, não, Nada a ver. A história de cada um tem a sua história, né? E aí, você vê como é engraçado. Eu acabei desenvolvendo a doença do alcoolismo muito mais rápido do que ele. E aí, ainda consegui entrar na faculdade, Mas bebia de muito. Direito, bebia muito, mas entrei na faculdade, consegui durante um tempo trabalhar, estudar, praticar algum esporte. Aí depois, no curso da faculdade, no decorrer da faculdade, que aí realmente aí a coisa foi de uma forma muito acelerada, degringolando. E a sua mãe nessa história toda? Deve ter. Marido e filho alcoólatras. A minha mãe passou por dificuldades, né, naturalmente, mas o que talvez tenha ajudado um pouco foi que quando eu estava já no auge do alcoolismo, meu pai já tinha parado. Então, meu pai já estava em abstinência. Então, eu acredito que isso tenha ajudado um pouco a suportar. Como o seu pai foi procurar ajuda? Foi por conta própria? Minha mãe começou a frequentar um grupo chamado ela levou? Al-Anon e ela levou ele para o A. A esposa pode salvar o marido do alcoolismo? Não só a esposa, mas um irmão, a mãe, um filho, né? Geralmente, por trás de alguém que consegue parar, tem um familiar que orientou antes. Normalmente familiar. Normalmente um familiar. Porque O álcool geralmente mata? são os últimos que desistem da gente, né? O álcool mata? O Mas excesso de álcool? não tenha dúvida. Muito mais, como você falou de dados que são, né, muito importantes, mas hoje já se sabe bem, no Brasil, de uma forma geral, em torno de 10% da população tem essa tendência a desenvolver a doença do alcoolismo. Qual o prejuízo que o alcoolismo traz? Para ser exato para você, tirando, se a gente colocar que o alcoolismo, né, isso é uma questão que tem na literatura, produz mais de 200 doenças secundárias. Cirrose, câncer, enfim, uma série de doenças. Acidente de trânsito, né? 50% dos acidentes que têm o evento morte estão relacionados ao abuso do álcool, que é doença do alcoolismo, né? Se você for num pronto-socorro hoje, isso eu trabalho na área da saúde, apesar de ser advogado, 1/3 das pessoas que estão no pronto-socorro estão ali por uma situação relacionada
a doença do alcoolismo. Violência doméstica é metade. Né? Se Então, mata com base- muito, se mata muito no Brasil hoje mulheres. O álcool está Mas no meio não tenho disso? dúvida. E a prova disso foi que quando nós vivemos os anos de chumbo da Covid, quando a situação apertou, quando o mundo precisou se retrair para declarar uma guerra mundial contra o coronavírus, a ONU deu uma recomendação que não bebam álcool. Não bebam álcool. Isso foi dito, isso é um documento oficial da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo não bebam álcool e chegou a se discutir, inclusive, a proibição da venda do álcool em escala planetária. Primeiro, porque aumenta a violência. E você sabe, né, que num lugar em que as pessoas exercem a violência, a parte mais frágil é quem sofre primeiro. No caso, é a mulher. E as né? crianças? E as crianças. Agora, isso é uma situação. Outra situação, deprime o sistema imunológico. Por isso que causa tantas doenças secundárias. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso foi a OMS. O E aí, sistema imunológico não consegue trabalhar direito não em consegue, alcoólatras. exatamente. Por isso que temos tantas pessoas com doenças secundárias. E aí as bactérias invadem, os vírus invadem, as Tudo doenças que você invadem. pode imaginar. Você quer ver um outro exemplo? Recentemente, a Irlanda conseguiu, depois de 12 anos, numa briga visceral no legislativo deles, né, aprovar um aviso nas garrafas de bebida alcoólica dizendo que o uso de bebida alcoólica está relacionado ao aumento da incidência de câncer. Demoraram 12 anos para lá. conseguir aprovar. Lá. Então, assim, estamos falando de câncer. Quem viu um paciente terminal de câncer sabe a desgraça que isso é. As pesquisas já mostram que mulheres que bebem desenvolvem muito mais câncer de mama. Pois é, isso com o câncer de uma forma geral. Geral. Então, por isso que o alcoolismo já se concluiu, isso também é um dado que não fui eu, é um dado de uma pesquisa de pesquisadores da Unifesp, que o alcoolismo custa para o Brasil 7,5% do PIB. Nossa, é muita coisa. É 1,5 o SUS. O SUS custa mais ou menos 4%. Tudo. E aí as pessoas falam assim, não, mas aí, veja só, mas a indústria do álcool, ela deve contribuir também com emprego, com imposto. Contribui sim, 0,5%. Nossa. Então, ela toma 7,5% E da devolve sociedade 0,5%. e devolve 0,5%. E o que precisa fazer em termos de políticas públicas para mudar a situação? Porque existem leis, né, em que a bebida alcoólica vendida para menores é crime. Não se pode vender, não se pode oferecer, nada. Mas isso funciona na prática, Paulo? Não, porque a sociedade vai precisar, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que fazer uma revisão, nós vamos ter que ressignificar o hábito de beber entre todos nós, pessoas dependentes do álcool e não dependentes. Vou te dar um exemplo. Tá. E aí, é assim, toda vez que o ser humano olha para o outro e fala assim, o problema não é meu, esse problema não é meu, esse problema é do outro, ele se estrepa. Toda vez que o ser humano, pode ser com o clima, pode ser com o vizinho, pode ser com a pobreza, toda vez que o ser humano age dessa forma egoísta e fala, isso não é problema meu, está contratado, a tragédia está contratada lá na frente. A tragédia está contratada. Muito bem. Existe um efeito do álcool que esse ainda não tem muita pesquisa. Isso a academia deve para a sociedade brasileira. Isso a academia, as universidades estão em dívida com relação a essa pesquisa, porque talvez ela seja muito assustadora. Eu frequento grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente, até hoje. Ainda que eu Há não quantos seja... anos? Vai Que você fazer tá 28 anos 28. em dezembro, quase 28. De sobriedade. Sim. E aí... Um dia de cada vez. Só por hoje. Só por hoje. E aí, não que eu tenha uma questão intelectual privilegiada, mas assim, por osmose eu aprendi alguma coisa frequentando esses grupos. Quantos né? anos, lógico. E aí, o número de pessoas que se viciam em crack, em fentanil, em metanfetamina, em drogas da chamada família K, porque estavam bêbadas e tomaram atitudes arriscadas que em sobriedade não tomariam, é gigantesco. É comum
você ouvir o depoimento de uma pessoa falar, por que você fumou crack? Eu tava bêbado. E o Isamitiba uma vez me falou que crack vicia na primeira e pode matar num mês. Crack não tem 10%. Crack é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Aí Flamengo. essa conversa Não tem. do tipo assim... É uma vez e é pra sempre. Não, e assim... Vicia na primeira pedra. E aí não existe o crack com uso moderado. Eu fumo crack, mas só no churrasco. Quando eu fumo meia pedra, eu ponho meia pedra no cachimbo e paro. Não existe isso. Então, assim... Esse também é outro perigo. esse efeito secundário do álcool com relação a essas drogas é algo que ninguém toca nesse assunto. E é comum esse tipo de depoimento. Até porque... E os traficantes procuram os mais vulneráveis. Mas qualquer... Lógico. Assim, toda vez... É um conhecimento comum que as pessoas bêbadas, embriagadas, elas vão fazer coisas que normalmente elas Estão não fazem. sujeitas. Falando nisso, eu queria te fazer uma pergunta que sempre povoou assim a minha cabeça. Pelo que eu já vi, alguns bebem e ficam alegres, tipo brincalhões, não é? Brincam com todo mundo, dá aquela euforia, aquela alegria quando bebem, assim que bebem. Outros ficam violentos na hora. Querem bater na esposa, querem bater nos filhos, quer sair correndo feito doido. Outros ficam tristes num canto, outros ficam meio bobo, outros ficam valentões, né? Mexeu com ele, ele já... O que foi? O que foi? Por que que o alcoolismo age de maneira diferente na cabeça de cada um? Porque o que leva a isso? Porque o ser humano é diferente, né? Cada ser humano é diferente, cada Mas é qual o que vai ele ter... tem dentro dele que vai se expor. Uns ficam agressivos, batem. Você não reconhece aquela pessoa. E outros não. Quer dizer, eles bebem, mas eles não incomodam tanto durante a bebida. Talvez nós não reconheçamos porque não é a pessoa mesmo. Não né? é? A pessoa em uma situação de demência, ela não é a pessoa sem estar na situação de demência. O que eu acho que é o mais importante, inclusive para os familiares, é saber que aquela pessoa que pode estar ou alegre ou violenta, ela realmente não é aquilo. Não é ela? Não é aquilo, não é ela. Seja aquilo lá qual for. É como a gente olhar para... porque muda mesmo, porque até os quietinhos, às vezes, ficam faladores e tal. Veja só. Quer dizer, ele autora tudo. É só a gente olhar para uma pessoa que está na Cracolândia, sentada com um cobertorzinho, né, sujo, no meio da rua, fumando um cachimbo de crack. Se a gente chegar para uma mãe e falar assim, seu filho é daquele jeito mesmo. É isso? Não é isso. Lógico. Com a doença do alcoolismo é a mesma coisa. Então, na verdade, o que existe por parte da doença do alcoolismo, e por isso que a sociedade precisa começar a ser um pouco mais solidária, principalmente as pessoas que não têm um histórico de alcoolismo na família, é lembrar que, primeiro, basta estar embriagado uma vez para fumar crack ou usar uma droga K ou se injetar com heroína uma vez só, e aí acabou a conversa. Não precisa perguntar se tem histórico na família, se não... Aí acabou, né? Já a tragédia está criada. É um passo para outras drogas. Exatamente. E a questão também que a gente precisa pensar, né, com relação à questão dessa visão diferente que se tem do álcool, da publicidade. Porque nós vivemos numa sociedade, e essa é a revisão que a sociedade vai ter que fazer, em que o uso do álcool é aplaudido. Em qualquer lugar que você vai, desde a festa infantil até a missa de sétimo dia, em qualquer evento social, a primeira coisa que é oferecida às pessoas é álcool. O álcool é que causa alegria, as pessoas ficam felizes, é a droga da sensualidade, daquele momento de prazer. Por isso que no começo da nossa conversa eu agradeci você, porque existe um mercado publicitário que vende álcool. E aí nós vamos ter que olhar para a responsabilidade, talvez não do mercado publicitário, mudou mas da indústria. Mudou alguma coisa com beba com responsabilidade? Isso mudou? Mas adianta? Ajudou? Não claro que não, nada. porque todos os dados que nós temos até hoje, Mostram como o que doutor não Ivan melhorou. falou, mostra que as pessoas estão bebendo mais e não menos. Assim como o cigarro dá câncer no maço. Quer dizer, pode ter ajudado? Pode, mas não resolveu o problema. Mas aí talvez, né, e o cigarro é uma questão talvez até um pouco assim, mais dura.
Porque quando a gente fala a gente não fala só daquela coisa, daquele aviso. A gente coloca uma foto, Sim. né? A gente coloca uma discussão maior na sociedade. Tivemos expoentes. Não, e até na publicidade, porque tempos atrás o cigarro estava associado a carros bonitos, mulheres bonitas, viagens. Sim. Eu cheguei uma vez a fazer entrevista com criança que ela falou: eu quero fumar, e disse a marca do cigarro. Por quê? Porque aquele lá tem tudo, eu quero tudo. Então, quer dizer, estava associado a isso. Apesar de que entre os mais jovens hoje, né, nós temos o tal do vape, né? Então, mais perigoso que o cigarro. Pois é, porque nem... Né, cigarro eletrônico. Exatamente, tem um cigarro eletrônico. Então, assim, o Brasil, no auge do Brasil, nós tivemos 35% de fumantes. Esse número chegou a 15%, que é mais ou menos o que estamos hoje, mas entre a faixa de 15 anos a 20 anos de idade, já estamos falando de 20% a 25% de fumantes. Então, graças ao cigarro eletrônico, no qual, que é uma carona que a indústria tradicional do tabaco pegou, graças ao cigarro eletrônico, está se revertendo essa queda no uso do cigarro. Do Só cigarro. que já entrevistei vários cardiologistas. É tão ou mais prejudicial, enquanto você fuma um do macinho, se fuma um daquilo, fumou 20. Claro, não, Então, e por é outras muito razões mais também. perigoso Primeiro também. porque não tem a fumaça, ele não acaba. O pai e a mãe não têm muita informação, acham que é aquilo tudo bem. Agora, uma coisa que a gente estava discutindo antes de começar esse nosso programa aqui, esse podcast, Pode Saúde, da mania ou da... não sei se é falta de pensar, se é facilidade, se são as ofertas, mas o que se dá de brinde de Natal? Bebida. Sem saber se a pessoa tem problema ou não. Sim, mas isso é o tempo inteiro na sociedade. Alguém te convida para jantar, você leva um vinho, mas você nem sabe se naquela casa tem alguém com um problema. É que, na verdade, é por isso que a gente precisa realmente rediscutir isso. A sociedade. A sociedade. Isso tem que ser uma discussão, isso tem que ser uma discussão maior. Porque hoje a sociedade, infelizmente, isso vai mudar mais cedo ou mais tarde, assim como há 30, 40 anos atrás as pessoas falavam de sustentabilidade, de meio ambiente, e falavam isso é coisa de maconheiro, isso é coisa de ecologista. Isso nunca vai acontecer com a gente. Nós nunca sofreremos consequências de questões relacionadas ao clima, de mudança ambiental. Estamos sofrendo toda semana. E com relação à dependência química, é a mesma coisa. As pessoas acreditam mesmo, que elas estão imunes a esse problema. Elas acreditam que isso nunca vai acontecer, nem com ela, nem com o familiar dela. E aí, quando isso chega perto da gente, é hora da gente pegar, conversar e repensar como a sociedade vai lidar com isso. Isso tem que ser uma discussão de todos nós para que a solução seja coletiva. Ninguém vai impor nada, né? É uma questão de conscientização mesmo. E falta muito, né? Bom, eu quero falar desse livro porque a Marcela Troiano, ela foi conversar com a Gabriela Henrique, que é vice-presidente aliás, muito obrigada pela entrevista, dos Alcoólicos Anônimos, e vai falar sobre esse trabalho. E este livro é uma marca, inclusive, nos Alcoólicos Anônimos, né? Na verdade... Esse é o seu primeiro livro? É o primeiro livro, né? Na verdade, assim, eu parei, né, de muito beber importante graças a Alcoólicos Anônimos. Não falo em nome do AA, Sim. né? Porque não tenho nenhum cargo que me habilite a falar tal, Esse mas... era o pai do... Isso. Acho que dá para ver aqui, ó, que era médico, que também desenvolveu a doença. Isso. Tanto eu quanto meu pai, né? Frequentamos Alcoólicos Anônimos. E você parou logo de pronto, assim? Você deixou de beber logo nas primeiras reuniões? Sim. Eu parei de beber e continuei. Até hoje? E continuei até hoje. O AA, você diria, salvou a tua vida? Não, salvou, mas facilmente eu diria isso. Eu estou vivo aqui graças a Alcoólicos Anônimos. Se não fosse a AA, e assim, algumas pessoas até acham que a gente não deve, né, quebrar o anonimato, mas eu estaria mentindo se eu não falasse. Então nós fizemos essa opção, tanto eu quanto o meu pai, né, há uns 10 anos. Para contar para as pessoas, para dizer que existe um caminho, né? Para contar, eu acho que vale mais a pena, o mal menor é quebrar o anonimato. E o que é o livro para você? Você está escrevendo a segunda edição? Eu estou escrevendo a segunda edição, que eu acho que mereceria
uma atualização, mereceria até uma outra abordagem de alguns pontos que a gente revê, né? A gente Para quem é o livro? Eu acho que para todas as pessoas que se interessam pela dependência química, nem só pela doença do alcoolismo, mas pelos parentes e pelas pessoas que também, às vezes, as pessoas têm aquela dúvida se eu sou, se eu não sou, né? Bebo só socialmente, será? Às vezes a pessoa fica em dúvida mesmo. Eu sou alcoólatra, mas eu posso beber socialmente. Existe isso? Eu acho que tem pessoas que, claro, que podem beber, né? Sem desenvolver a doença do alcoolismo. Não, mas quem já tem a doença. Você diria hoje que se você... Não, de jeito, isso eu cansei de ver. Isso é um tema importante, Se você é alcoólatra, você pode beber socialmente? Vou te falar, então, o que eu vi, o que eu testemunhei. Isso não é nem minha opinião, né? A partir do momento em que a pessoa desenvolve a doença do alcoolismo, ele para de beber, ele pode ficar 320 anos sem ingerir álcool. Se ele tomar o primeiro gole, em dias, ele volta exatamente ao ponto em que ele estava, dali para pior. Isso eu cansei de ver. Não tem cura. Não tem cura, e essa é a chamada recaída. A tragédia da recaída não é você voltar aos sintomas que você tinha com 18 anos de idade. É voltar aos sintomas que quando você tinha, quando você parou. Por isso que se fala que a doença do alcoolismo é uma doença progressiva, ela vai progredindo, vai piorando, sem retorno. Não importa o tempo que você está em abstinência. Se você voltar, vai voltar daquele ponto para pior. Então não existe beber moderado para quem é dependente químico do álcool, assim como não existe fumar crack moderado para quem precisou ser internado numa clínica para poder se livrar do crack. Ok. Vamos ver a Marcela, então, nessa entrevista que fez com a vice-presidente do AA. Olá, mãe. Olá a todos que assistem o Pod Saúde com Claudete Troiano. Hoje a gente está falando de alcoolismo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, uma representante de Alcoólicos Anônimos está comigo, que é a Gabriela Henrique. Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu estou aqui, sou a vice-presidente da JUNAAB, a Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, para falar um pouco mais sobre como Alcoólicos Anônimos funciona. E funciona mesmo, é comprovado até cientificamente, né? Você estava me falando? Sim, o AA está presente em mais de 170 países no mundo e, através de um programa de mútua ajuda nas reuniões de recuperação, ajuda muitas pessoas a ficarem sóbrias e se manterem abstêmias. Fala um pouquinho como que funciona o AA, o que é o AA, né? O Alcoólicos Anônimos. É um programa de recuperação, onde a pessoa entende que a bebida passou a ser uma prioridade e ela teve prejuízos por esse contato com o excesso do beber. E isso se torna uma doença que é o alcoolismo, e o AA promove, no sentido de recuperação, de busca de abstinência através do programa de 12 passos, a possibilidade dessa pessoa se resgatar no autocuidado, num comportamento, na maneira de pensar, de se relacionar e refazer, né, os prejuízos que ela acabou tendo com o excesso do beber e se manter abstêmio, recuperando também profissão, questão financeira, saúde física e mental, e tendo menos prejuízos e acompanhando. É sugerido, inclusive, que ao ingressar em AA, a pessoa frequente nos primeiros 90 dias de abstinência, 90 reuniões. Basta manifestar o desejo de ingressar em AA que a pessoa se torna membro. Vocês falam em reuniões, né? Como são essas reuniões? Quanto tempo são essas reuniões? Existem em vários lugares? As reuniões variam, né, em cada lugar do Brasil, por causa das culturas, e tem algumas modificações, de 1h30, 2 horas, tendo algum intervalo, bem breve para um cafezinho, um biscoitinho, mas é a partir da mútua ajuda. As pessoas trocam as experiências do que cada um teve, tanto como aquilo que levou a pessoa a um fundo de poço, mas ao mesmo tempo o que permite. Eu chego num grupo hoje e aí tem alguém que está limpo lá sem beber há 20 anos. Eu falo, nossa, como isso é possível? Como funciona, sabe? E aquilo
gera uma esperança em quem está chegando, e uma pessoa ajuda a outra, tem apoios, tem a literatura também, que é bem interessante, né? Eu trouxe aqui o Vivendo Sóbrio, que é um livro que até para profissionais amigos de AA, que não são alcoólicos, podem usar nos seus trabalhos, nos seus consultórios, e isso também ajuda bastante gente. Esses livros, tem vários títulos, né? E você pode comprar, mesmo não sendo um alcoólico. No site aa.org.br é possível encontrar toda a literatura de Alcoólicos Anônimos, os folhetos também informativos, temos aqui o do anonimato, como a AA funciona num relance, e as 12 perguntas. E tem também importante, os grupos, aonde estão os grupos presenciais em todo o Brasil, por estado, tendo endereço, horário de reunião, local, dias de reunião. Isso é bem interessante, porque a gente pode morar aqui em São Paulo e, de repente, eu vou viajar para o Nordeste, mas a pessoa que é mesmo de AA, se quiser ir a uma reunião lá no Nordeste, também tem grupo. Que legal. Então, você não precisa frequentar só um grupo, você pode ir em vários. Não, é um padrão no mundo todo, né? De funcionamento baseado nos 12 passos. Então, a pessoa pode sair daqui e ir para a Europa, e lá ela vai entrar num grupo e tem os mesmos moldes para troca de experiências, para ajuda mútua, para renovar a esperança de que é possível ficar sem beber e ter uma vida feliz e transformada. Às vezes, talvez, até para não ter uma recaída, ele pode se apoiar nisso, né? Isso é bem indicado, né? O AA, ele sugere algo baseado no programa que ele oferece. Não tem nenhum tipo de obrigação, não tem custo, é uma doação sobrevive autossuficiente, uma doação voluntária dos próprios membros, não aceita nem doações de fora, isso é bem interessante até da gente ver, né? Porque ao mesmo tempo a política pública é de cooperação com a sociedade civil sem afiliação. Então, se você precisa que tenha uma reunião de recuperação de Alcoólicos Anônimos no hospital que você trabalha, você pode ligar para o escritório mais próximo pelo site aa.org.br e solicitar que os membros vão lá e façam essa reunião. E vai ter sempre alguém disponível para ajudar em locais, abrigos, presídios. O AA funciona aonde é chamado aí para as pessoas serem ajudadas. Muito bacana. Desde quando que existe o AA? Há 88 anos no mundo e fez agora, em setembro, 77 anos de existência no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro. Uau, o papo aqui tá muito bom, mas eu vou dar uma voltadinha ali no estúdio, que eles têm que falar mais um pouquinho. E a gente volta, hein, para falar mais coisas do AA, tá bom? Olha, eu queria primeiro agradecer a vice-presidente do AA, Alcoólicos Anônimos, que ela veio do Rio para dar essa entrevista aqui na Frame pra gente. Muito obrigada. A gente já volta lá para a segunda parte da entrevista, mas eu queria te perguntar, quem criou o AA? Como nasceu o AA? O AA nasceu a partir de uma conversa entre duas pessoas, dois portadores da doença do alcoolismo. Os dois bebiam? Os dois bebiam. Um se chamava Bill Wilson, que foi o fundador do AA, que era isso na década de 30, que ele era um corretor de valores mobiliários, um corretor da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E aí, ele, numa cidade em que ele estava visitando, ele conheceu o médico que diziam que era o bêbado da cidade, que era o Dr. Bob. Era um médico? Era um médico. E aí, eles conversando sobre questões relacionadas ao uso do álcool, sobre a vida deles, eles perceberam que facilitava não beber. A conversa entre os dois, um contando a história. O médico percebeu que ele não estava bebendo, ouvindo a história do corretor. Tá. E aí, a partir daí, foi que se desenvolveu a dinâmica das reuniões de Alcoólicos Anônimos. Que é exatamente isso, cada um conversar sobre o seu problema. Exatamente. Isso se multiplicou por uma série de outras situações, né? Então, e está presente em Hollywood, em quase todos os filmes em que se fala de alcoolismo, né? Sim. Em 170 países. Que coisa bonita, que conversa boa eles tiveram, né? Que conversa boa, salvou a vida de muita gente. Milhões de pessoas. Vamos voltar para a segunda parte da nossa entrevista. Voltamos com Gabriela Henrique, vice-presidente da Junaab aqui no Brasil. Olha, o papo estava muito gostoso, então eu quero continuar. Como que eu sei se eu sou uma alcoólatra?
No folheto das 12 perguntas, a própria pessoa pode responder. Então, questões como: você já bebeu mais do que imaginou que iria beber? Você chegou atrasado? Teve prejuízo financeiro? Alguém já criticou a sua forma de beber? E a pessoa vai respondendo ali sim ou não. E se tiver mais de 4 sim, é uma sugestão para que a pessoa visite e conheça Alcoólicos Anônimos. São 12 perguntas que norteiam para que a pessoa tenha uma noção se ela pode estar sim fazendo um abuso da bebida alcoólica e desenvolvendo alcoolismo. E aí é uma hora de aproveitar e buscar a saúde mental, a recuperação, né? Nossa, é comprovado, né, que funciona e tudo mais. Por que razão você acha que um grupo, né, com vários bebedores aí anônimos, consegue se ajudar? Por que razão isso dá tão certo? Na minha experiência, eu sou amiga de há 26 anos, eu sou não alcoólica, e o que eu vejo é uma doença que traz tanto sofrimento para a própria pessoa e para as famílias, para quem convive com um alcoólico, que quando o alcoólico encontra a possibilidade de viver na sobriedade, de viver com serenidade, e no grupo de mútua ajuda, né, que é o grupo de recuperação, tem essa coesão, essa força, através dessa troca de experiências, brota uma esperança, floresce uma vida que algo tão encantador, sabe? E é possível ver que funciona, né? E você falou até dos anônimos, eu me lembrei da importância do anonimato, que talvez seja interessante. O Alcoólicos Anônimos é justamente para que haja uma preservação da identidade do membro, da pessoa que está frequentando o AA, e a irmandade não é anônima, né? Por isso que a gente está aqui divulgando. Agora, o membro de AA, ele tem um anonimato para que tenha uma privacidade. Então, se você é alguém que tem uma questão, mas vão me reconhecer, vão falar que eu fui ao AA, vão falar que eu sou membro de AA, não fique preocupado. O anonimato é algo importante que até tem nos grupos, nas salas, assim, o que você vê aqui, o que você ouve aqui, o que é dito aqui, que fique aqui. Então, é um princípio dentro de Alcoólicos Anônimos, a preservação da identidade do membro de AA. Eu vejo em filmes, e acho que muitos de vocês também já viram e tal, que existem os passos, as tradições. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que são? Os passos é o que faz o programa de recuperação para cada membro procurar ali a reformulação nos hábitos, na forma de agir, na forma de pensar, na maneira que lidava a relação com a bebida. Tem primeiro um autoconhecimento, admissão. O primeiro passo é a admissão que perdeu o controle da própria vida para a bebida. Num segundo momento ali conceber, né, que existe algo superior para se trabalhar a humildade. Depois a recapitulação, vamos dizer assim brevemente, né? Uma recapitulação de onde eu prejudiquei, quem eu prejudiquei, o que eu posso fazer para fazer uma reparação com essas pessoas quando é possível. No final, uma constante avaliação de como está sendo o dia e depois esse passar a mensagem adiante de que funciona, de que é possível. Tanto que hoje nós temos aqui no Brasil quase 5.000 grupos no país todo. E no mundo você tem esses dados? Não tenho. Mas você sabe mais ou menos quantas vidas já salvaram? Porque devem ter sido muitas, né? Essa pergunta é bem interessante, que ela surge sempre, Marcela. O objetivo dentro de AA é recuperar as vidas. Então, por isso que dentro de AA, como existe o anonimato, não se faz os inventários, sabe? Essa parte dos dados e das estatísticas, porque o objetivo é a fluidez mesmo nesse sentido. Então, o AA, nesse ponto, não contabiliza. Legal. Agora eu vejo que sempre tem nos filmes também um só por hoje, só por hoje. O que significa esse só por hoje? A recuperação, ela é um dia de cada vez. É o que o AA sugere para cada pessoa. Então, uma mulher alcoólica que ingressou em AA, ela entende que se ela está ali cozinhando e na ativa, como se fala, né? Quando ela bebia, ela tinha o hábito de cozinhar bebendo, naquele dia, hoje,
um dia por vez, eu vou cozinhar e eu não vou beber. É como se fosse uma mensagem de força, de repetição, para que a pessoa tenha consciência que nesse momento, por hoje, eu não vou repetir aquele hábito que me prejudicava. Eu vou fazer algo que me mantenha sóbrio. Então, é uma preservação da mudança de hábitos mesmo. Bacana. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para um familiar ou para alguém que está ali precisando de uma ajuda, né? Como eles podem procurar, né, o Alcoólicos Anônimos, ou o que eles devem fazer, por favor. Muito obrigada, essa pergunta é valiosíssima, né? Para quem tem questões com a bebida alcoólica, pode ir ao aa.org.br e achar um grupo. Para familiares e amigos, existe o Al-Anon, que também funciona baseado nos 12 passos. O site é al-anon.org.br, que também tem todos os grupos do Brasil no site, com horários das reuniões. E é um programa em que o familiar, a pessoa que convive com um alcoólico, o familiar, ele tenha a recuperação, porque ele adoece de forma emocional e psicológica. Então, ele vai cuidar de si, não vai lá na reunião para falar do alcoólico familiar, mas vai falar de si para que não perca mais também o controle da sua vida, achando que controla a maneira de beber do outro. Então, existe aí um ajuste que vem bem bonito, né, completo, né, para as famílias e para as relações interpessoais, tanto para quem convive quanto para quem bebia, né? Muito importante. Obrigada, viu, querida? Foi muito importante sua participação. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Você que está aí, não perca a esperança e procure o Alcoólicos Anônimos. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada e agradeço em nome de Alcoólicos Anônimos. É com você, mãe. Nossa, que bacana isso. Gabriela, muito obrigada por ter vindo. Marcela Troiano, muito obrigada também pela entrevista. Legal, ajudou muita gente. Agora eu vou continuar com os livros aqui. Então, no AA é bem possível que você encontre esse, fora os livros que foram mostrados. Mas se não encontrar, a editora... Editora Scortetti. Está em que edição esse livro já? Esse já está na 3ª edição, mas nós vamos lançar a 4ª, que vai ser essa a é revisada. especial. Esse é o mais recente. É o mais recente. Se E chama o que é o bonequinho? O bonequinho. O bonequinho, ele tem a ver com a abordagem pessoal que hoje, amadurecido, um pouco mais experiente, eu tenho com relação à doença do alcoolismo. Há 4 anos... a palavra não é bem essa, mas eu me converti ao espiritismo, eu sou espírita. Certo. E é uma abordagem espírita sobre a doença do alcoolismo. Por que é que algumas pessoas vêm aqui para essa existência com esse carimbo, com esse signo da doença do alcoolismo? Você acredita, então, hoje, espírita, que é predestinado? Eu não digo predestinado, mas eu digo assim como tantas outras provas, como alguma missão, né? Como alguma situação, que isso é um teste. Que a pessoa do lado de lá, ela vem para cá para passar por isso e para superar isso. Como tantos outros. Sim. Essa vida aqui, do ponto de vista Sim. espírita, isso aqui é um mundo de provas, de testes. Superação, aprendizado. Exatamente. E alguns... Como é o meu caso, eu vim aqui para tentar superar essa questão. Só por hoje eu estou conseguindo. Isso tem Mas você veio com uma missão maior. Você veio com a missão de superar alguma coisa que nas vidas anteriores talvez não tenha conseguido, mas de ajudar. Você está mais evoluído. Nós dois. Talvez, porque você nessa vida não só superou, eu não sei nas antigas, mas nessa eu te conheço, você não só superou, como ajuda pessoas a superarem, e muitas. É o nosso dever. O que você faz hoje, Paulo? Você é ativista. Como você trabalha a causa do alcoolismo? E como a maioria é um trabalho gratuito, eu acredito. É 100% um trabalho gratuito. Né? Aquilo que a gente recebe de graça, nós temos que dar de graça. É o que você faz. E em tudo isso ainda tem o teu trabalho. Você é casado? Você tem filhos? Eu sou divorciado, Tá. Tenho 2 filhos, estão entrando na adolescência, E são aí, qual é a pré-adolescentes. conversa com eles? Cuidado, eu sou alcoólatra. Eles sabem disso porque eles já assistiram palestras Sim, minhas. claro. A doença do alcoolismo, assim como a dependência química, é um ambiente em que eles respiram. Claro que eu não posso ter a vontade por eles. Cada um é o senhor do seu destino. Nem Deus
é capaz de suplantar a minha vontade. A minha vontade é só minha. Não adianta eu não querer que uma pessoa beba, que a mãe daquela pessoa não querer, que o irmão, que o filho. Precisa aquela pessoa querer. A vontade é o único requisito, por exemplo, para ser membro de AA, como a nossa amiga da Junab disse. Então, mas eles estão num ambiente que eles sabem que isso pode acontecer com qualquer pessoa e sabem principalmente que também existe recuperação, que isso é algo que eles têm que ficar atentos. Então eles vivem nesse ambiente. Muitas vezes as pessoas escondem isso, né? Então eles estão nessa situação. Então tenho filhos, eu sou advogado, tenho o meu próprio escritório. E você divide seu tempo entre o que te dá dinheiro, quer dizer, para sobrevivência, para criar os filhos, que é a advocacia, e esse trabalho como ativista em prol do não alcoolismo. E falo sobre a minha história, faço palestra gratuitamente. Isso é algo que eu faço assim por dever. Que e eu onde considero... você faz nesses anos todos? Onde você tem Aonde feito? me chamarem. É mesmo? Aonde me chamarem. Eu não tenho problema nenhum. Posso fazer em escola, faço em grupo de AA, faço em grupos espíritas, fiz bastante também. Sempre é uma alegria poder falar com as irmãs e com os irmãos. Em empresas que tem problemas. Em empresa, em qualquer lugar. Me passa o telefone aí, como é que a gente chama? É uma questão de agenda e a gente vai conseguir fazer. Chama. Como que te chamam? Olha, uma forma... É o Instagram? Pode ser pelo Instagram. Uma forma eficiente é Paulo Leme Filho, né? Underline Paulo Leme Filho, não é isso? Aqui Paulo no chat Leme aqui tá Filho, falando. Peraí que eu tenho aqui. É Paulo Leme Filho, @Paulo... Só isso. Paulo Leme Filho. Não tem muitos. E aí... É isso mesmo, Paulo Leme Filho. Isso, só. e aí é só a gente combinar, só a gente marcar que a gente consegue fazer. E faço com muita alegria, faço isso. Isso é algo que eu, assim, me dá... É um trabalho que me dá alegria, que o grande beneficiário, quem é, no final sou eu. Das histórias que você já ouviu nessas andanças, nessas palestras, né? Nessas escritas, que história te chamou mais atenção? Ou que frase te chamou mais atenção? Ou alguma coisa que ficou marcada lá no coração mesmo? Na verdade, uma história que hoje está muito gravada dentro de mim, que eu gostaria de conversar com você, não foi nem com relação à palestra, foi algo que eu vi. Tá. Então, assim, eu trabalho na área da saúde, eu sou advogado, mas eu vivo muito em hospitais. Eu trabalho para um instituto que faz a gestão de hospitais. Tá. Então, eu piso dentro de hospital. Eu gosto disso, eu quero fazer o máximo possível para os pacientes. Então, é algo que eu realmente respiro aquilo. E, recentemente, não vamos, né, também aqui detalhar, né, até em respeito às pessoas, mas num hospital grande, terciário, ou seja, um hospital que atende qualquer tipo de patologia, ou grande parte das patologias. Num outro estado, eu moro em São Paulo, mas esse hospital era num outro estado. Um hospital, repito, grande. Numa unidade de UTI, de 10 leitos de UTI, naquela unidade, tem outras unidades, mas naquela unidade que eu estava ali presente, eu vi isso. Tinham 8 leitos ocupados. Naquele momento, hein? Naquele momento. É uma coisa instantânea. De 8 leitos ocupados, 2 eram pessoas que estavam lá por cirrose hepática. Poxa. Sendo que uma dessas pessoas já caminhava para a questão... Não dá tempo, não dava. Ela já caminhava para a falência múltipla dos órgãos e ela estava entubada e com muita dificuldade, porque o dependente químico ele desenvolve muita resistência a sedativo, a drogas que... Então você via que aquela pessoa estava entubada e não conseguia respirar e sofrendo. Bom, 2 estavam nesse caso. E um que me chamou a atenção era um rapaz que estava começando a despertar, ele estava sedado, um menino de 18 anos, para mim, 18 anos é um menino. Sim. E aí eu percebi alguma coisa diferente com ele, chamei um enfermeiro para conversar, o enfermeiro falou que ele estava bêbado, esse menino, pegou uma moto, saiu fazendo um monte de doideira, bateu numa árvore, olha isso, bateu numa árvore e nesse acidente ele simplesmente precisou amputar um braço. Então ele ia acordar sem o braço. Sem o braço.
Então, nós temos ali de 8, 3 casos relacionados à doença do alcoolismo, dentro de um hospital que não tem nada a ver, teoricamente, com a doença do alcoolismo. Ele não é abertamente um hospital ou explicitamente um hospital para dependência química. De 8 leitos, 3 desses. E eu fiquei imaginando que o caso, que eu diria hoje para você, o que está gravado, que eu ainda não processei muito bem, é me colocar na situação desse rapaz. De você pegar, beber, andar de moto e acordar sem braço num leito de UTI. Então, isso para mim hoje, eu diria para você que nesses anos aí de palestra, de conversa, isso é algo que realmente me comoveu, me chama a atenção. E eu espero, né, que de alguma maneira, não por mérito nosso, não por mérito nem meu, nem de ninguém ao meu lado, mas por uma questão de oportunidade pela causa, não por mim, que a gente possa levar essa mensagem para evitar sofrimento. Quando a gente fala parar de beber ou rediscutir o uso do álcool, não é por uma questão moralista ou nós queremos castrar o comportamento de alguém, é que para as pessoas não sofrerem. Quando a gente traz esse tipo de debate, é por isso que a gente agradece você, é para evitar nem tanto a bebida alcoólica, mas evitar o sofrimento que vem disso. Paulo, é sempre muito bom conversar com você, fazer esse alerta para mim, você nem sabe o quanto é importante. E se a sociedade se uniu para fazer dos 12 passos, das 12 tradições e desse programa fantástico que esses dois bêbados, né, numa conversa de bêbados, acabaram criando e que hoje está em 170 países e já salvou milhões de vidas, a gente também pode se unir para minimizar esse problema na nossa sociedade, no nosso bairro, começando dali mesmo, né? No nosso país. Porque é lamentável o número de mortes. 2,6 milhões de pessoas morrem vítimas do alcoolismo por ano no mundo. No Brasil, mais de 90 mil mortes. Eu, você, todos nós podemos juntos tentar mudar e vamos conseguir essa situação, começando dentro da casa da gente. Paulo, eu vou repetir aqui, é só Paulo Leme Filho, também no Instagram, e eu queria só te fazer uma pergunta. Eu sei que esses, você me disse, são os xodós, mas tem um livro aqui que mal tem, que eu tô vendo umas crianças. Isso é para educar crianças? Sim. Em relação eu não ao sei se alcoolismo? ele teve a capacidade de educar, mas Não pelo importa, menos levar. mas olha aqui, ó, é o começo. Isso mesmo. É o começo, porque chega, esse é um país em que se dava um golinho de pinga, na minha época era assim, para criança, durante a refeição, e ainda pediam pra gente fazer. É ou não é? Acabar com isso. Palhaçada, hein, Brasil? Beijo.